As nossas cordiais saudações, bem-vindos para mais uma edição do Frente a Frente, aqui na Palanca TV. É sempre com muito prazer que nós aqui viemos para tratar a troca de ideias com os nossos convidados. O país, Angola, está a viver momentos interessantes que nos vão levar para as eleições no dia 24 de agosto de 2022. Daí toda a sociedade a preparar-se, principalmente olhar um pouco para aquilo que pode ser o processo, depois de ter daqui e ali surgido alguma tensão que felizmente hoje vai se sentindo um pouco ultrapassada. Daí todos os atores e principalmente a Igreja, ela é chamada para conciliar e, sobretudo, para apaziguar as almas e fazer com que passe uma mensagem de tolerância e também de aceitação do outro. Hoje é exatamente sobre esta matéria que vamos tratar aqui com os nossos convidados. Vamos falar um bocadinho, ouvir as opiniões dos nossos convidados sobre este papel que a Igreja tem em tempo de eleições. E este é chamado o assunto porque é ali onde as nossas famílias estão, é nas igrejas que aglomeram a maior parte das pessoas, porque são centros em que, quando se lá está, não há cor partidária. E é nesta senda que vamos ter, portanto, esta abordagem, contando com a presença do irmão Mayanga David, da IMUT. Muito bem-vindo, obrigado por estar connosco. Obrigado, João Pinto, obrigado a todos e aos nossos telespectadores. Muito obrigado, o prazer é todo nosso por estar aqui. E em nome da IMUT, agradeço desde já a Palanca TV pelo convite que nos foi formulado. Está também connosco Celso Malavalonec, já conhecido, é analista, mas também com uma trajetória na Igreja, é um leigo, participativo, às vezes incompreendido, mas sempre presente, tendo ocupado no escutismo, tem a sua palavra a dizer. Bem-vindo, Celso. Muito obrigado. É a primeira vez aqui. É verdade, é a primeira vez. Obrigado, João Pinto. E também boa noite aos colegas do painel, o irmão Mayengue, o meu querido cúmplice Domingos. Depois apresento. Não sei qual é a apresentação que vão fazer ao domingo. E boa noite, caros telespectadores, é um prazer estar aqui. Também connosco está já presente Domingos das Neves, é também uma figura ligada à Igreja. Ele é o presidente da Organização Popular em Progresso, é vaticanista, jurista, e aqui está connosco. Celso é comunicólogo, portanto, o irmão vamos estar para compreendermos um bocadinho esta etapa que estamos a viver. E começaria exatamente por si, Domingos das Neves. É termos, portanto, este processo em que a Igreja, política, muitas vezes há questões que têm exatamente a ver, não digo o contraditório, mas às vezes algumas desinteligências. É normal que isso aconteça? É normal. Boa noite, antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar aqui nesta casa, que também de alguma maneira já é minha, não é? Sim, eu penso ser normal este tipo digamos assim, num momento como estes, em que todas as esferas sociais, digamos, querem emitir uma opinião, e é justo porque uma sociedade, o Estado como tal, o que nós temos que compreender é que já passamos dos Estados totalitaristas. Nos Estados totalitaristas é ali onde só há uma voz. Mas quando estamos no Estado democrático, como é que se afirma Angola, pressupõe um pluralismo. E o pluralismo nem sempre é concordância das opiniões. O que se faz, as discussões, eu defendo isso sempre, é que um dos pressupostos para a vitalidade da democracia é o pluralismo de ideias, são os debates públicos. E é normal que num momento como este, por exemplo, que o nosso país está a viver, a preparação para as eleições, que às vezes muito sabiamente se diz que é a festa da democracia. A festa é antecedida também por arranjos, e os arranjos nem sempre são convergentes. Então eu acho que a olhar algo que é de interesse comum, que é o caso das eleições, e procurar ajustar isto,
tem de se fazer com a sensibilidade de todos. Ora, o que acontece muitas das vezes é que há uma incompreensão, uma compreensão errônea daquilo que é a base onde se fundamenta o chamado Estado laico. Porque eu ouço de muitos políticos, e não só, e outros seus sequazes, a dizer que as igrejas não podem se imiscuir na vida política porque a política é para os políticos. A política, os políticos são pessoas chamadas na sociedade, por meio do voto, por meio da confiança popular, para, digamos assim, orientarem os destinos do país. Mas os políticos não são os donos do país, não são os donos do Estado. Por isso é que eles merecem a confiança dos cidadãos, como deputados, como magistrados, como Presidente da República e assim via discorrendo. Portanto, isto decorre de um mandato. Os mandatários têm o direito e o dever de dizer aquilo que são as suas aspirações. E é o que acontece. Então, a Igreja, como uma realidade social dentro do Estado, que faz parte do chamado pluralismo do Estado, na lógica de que já não estamos num Estado ditatorial, mas é nessa lógica que ela toma da palavra, quer em nome próprio, portanto, das pessoas, dos padres, dos bispos, ou em grupos, no caso a Conferência Episcopal de Angola, ou um grupo de sacerdotes de uma diocese, ou de religiosos de uma congregação. Essas pessoas, como cidadãos, têm direito de se exprimir diante daquilo que acham que devia melhorar, acham que devia mudar, acham que devia ser o melhor para todos nós. Eu acho que é nessa lógica que tem que se interpretar a laicidade do Estado, porque senão, já para concluir, vamos ficar na lógica de que, quando são assuntos, quer dizer, as eleições, se diz que são assuntos meramente políticos. E então, e a educação, o que é? Então, as escolas, por exemplo, cristãs, as escolas das igrejas, nesse caso já não se faz mais confusão, né? Não pode. Temos que olhar um todo, cada um na sua particularidade, mas isto como um todo, quer dizer, a articulação do Estado democrático, repito, é feita justamente na base do pluralismo das ideias. Muito bem, vamos ver aqui, vamos ver e ouvir outras trocas de ideias, enquanto também vamos aguardando por um outro convidado. Mas, irmã Mayen, qual é a... Bom, mais uma vez, obrigado. Nós achamos, como igreja, que este momento que se avizinha das eleições, na verdade, a eleição é um processo, né? Que já começou há algum tempo, mas foi marcado agora para o dia 24 de agosto como sendo a data do voto. Mas a eleição em si é um processo que decorre, como nós já vimos, tanto as atualizações e o mapeamento, todo esse processo que é feito pelo governo, é feito de uma ou de outra forma com a ajuda também da igreja, porque a igreja faz parte também da sociedade e cada cidadão pode pertencer a esta ou aquela igreja, não é? Mas não deixa de ser um cidadão, não deixa de ser alguém que está incluído na sociedade. Então, o processo eleitoral, no seu todo, dentro dele são homens, são pessoas que fazem esse processo que possa decorrer. E a intenção de todos os intervenientes, incluindo a igreja, não é que o processo seja bom, que o processo seja claro, aberto, que o processo não crie conflitos para aquilo que é a sã convivência de todos os cidadãos. E então, a igreja, neste particular, como sendo uma parceira do Estado e também sendo um componente, um elemento crucial na sociedade, não é? Tem realmente o papel de poder sensibilizar a população, de poder sensibilizar os seus fiéis em particular, no sentido de que possamos todos enveredar para aquilo que é o objetivo comum, que é que haja as eleições, sejam, digamos, eleitos e sejam, digamos, indicados para governar aqueles que efetivamente poderão ser da escolha
de cada um. E sabemos muito bem que cada um de nós tem a sua ideia, cada um de nós tem, digamos, o seu parecer, e nem sempre, como já ouvimos aqui, há convergência nas nossas ideias. Mas, acima de tudo, está o bem comum, está Angola, está o país, que é o país de todos nós. E então devemos ser ponderados, e a Igreja, nesse sentido, vem exatamente para ajudar que haja tolerância e saber conviver na diferença. E se nós virmos bem as nossas igrejas no nosso país, a maior parte delas, nós, nas nossas famílias, nem todos somos de uma única igreja, mas respeitamos um e outro, tendo em conta a sua fé. E o mesmo deve acontecer para aqueles que são, digamos, os concorrentes para esta questão das eleições. Os políticos também devem ter, digamos, a mesma compreensão, que independentemente de, às vezes, em quando não terem uma convergência para um ou outro caso, existe um bem comum que é Angola e que, querendo ou não, somos todos parte de uma sociedade, então a harmonia, a paz e o desenvolvimento comum deve ser sempre em primeiro lugar. Então está sempre em primeiro lugar Angola, está sempre em primeiro lugar o angolano, está sempre em primeiro lugar aquilo que é o bem comum, independentemente de não aceitarmos ou não termos a mesma ideia, mas devemos saber conviver na diferença. E a Igreja é chamada para essa conciliação realmente. Vamos entrar para questões mais específicas daqui a pouco, ouvir a introdução. Celso, perante estas primeiras introito feito aqui pelos outros convidados. Bem, faltou o João Pinto acrescentar na minha pequena apresentação que eu sou um cristão na política, né? De alguns anos para cá eu decidi que o meu último contributo ao meu país seria na política. E em função disso, portanto, exerci cargos políticos, venho exercendo nos últimos anos cargos meramente políticos e sou um ator bastante ativo. Um ator cristão, ou como nós dizemos na Igreja Católica, um leigo comprometido na política. E eu, em primeiro lugar, deixe-me dizer que eu concordo plenamente com tudo o que disse o irmão Mayembe e que disse também aí o Mano Domingos. Mas eu sou daqueles que eu acho que a Igreja tem um papel próprio, especial, que deriva da sua própria missão de propagadora do Evangelho e que tem como missão última a salvação dos homens e das mulheres, como agora já se diz, temos que falar das mulheres também, né? Por conseguinte, eu, para além de tudo aquilo que o Mano Domingos disse e o irmão Mayembe também, eu vejo a Igreja como aquele espaço social que exerce uma função de harmonização, de reconciliação, de paz e, por que não dizer mesmo, de humanização de uma atividade fraturante. Em princípio, fraturante em condições normais e mais fraturante ainda por altura das eleições. Porque nas eleições, os atores, que são os partidos políticos, estão a disputar a preferência, ou se preferirem, se quiserem, um mandato do povo. E nesta disputa, os ânimos tendem a acirrar-se, a ética tende a ser beliscada, as pessoas tendem a esquecer que, antes de mais nada, são filhos da mesma pátria, que todos amam a pátria da mesma maneira, a única diferença está na forma, na proposta que cada ator político, no caso, os partidos políticos, deixe-me dizer, os atores políticos, vou lá mais à frente, propõem, e que esta diferença
faz das pessoas, ou dos grupos, adversários, não inimigos. E aí é que, do meu ponto de vista, entra a igreja, tal como a família, que é o espaço onde todos se encontram e todos aprendem a conviver na diferença. Por esta razão, a igreja tem a tendência e a obrigação, e isso muitas vezes é chamada a atenção pela própria hierarquia, no caso da Igreja Católica, desde a Siasta ao próprio Papa, no sentido que a igreja procura ser esse espaço onde todos vão para lá como filhos de Deus e até ali seja um espaço de reconciliação e de paz, onde possam dirimir diferenças que não conseguiram dirimir fora dela. Porque todos eles acreditam e vivem como filhos do mesmo Deus, portanto irmãos. Como todos eles partícipes na sua própria salvação e dos outros, sob a orientação da igreja. É por isso que, agora, no dia, e mais, faltou uma outra função, que a igreja, em condições normais, tem essa função de moralização dos políticos, principalmente dos políticos que são seus membros. Os seus membros que vão para a política devem, em princípio, ir ali e serem testemunhas dos valores que são proposta do Evangelho. Esta é a missão da igreja, e a igreja deve ter até a prerrogativa de puxar as orelhas, entre aspas, aos seus membros que não façam isso, porque, como diz o Papa Francisco muito bem, quiçá a política é considerada algo sujo, porque os cristãos, os leigos, não vão lá. Se calhar, se os políticos todos se regessem pelos valores do Evangelho, não havia guerras, não havia guerra da Rússia e da Ucrânia, não havia as guerrinhas que há aqui, porque os valores do Evangelho são mesmo de reconciliação e de paz. Agora, isto no dia a dia. Quando chegamos às eleições, aí a disputa é mais acirrada. E quando estamos a falar de eleições, os atores que disputam são os partidos políticos. E os cidadãos analisam as propostas para fazer a sua escolha. Nestas alturas, é que, mais uma vez, tanto a Siasta como, sobretudo a Siasta, mas também o próprio Papa, o Santo Padre, recomendam que a Igreja Católica, pelo menos, se abstenha de tirar partido de um ou de outro político. E as minhas divergências com, algumas vezes, né, graças a Deus, são pequenas e temos conseguido ultrapassar isso no âmbito da fraternidade, que é muito forte, na minha igreja pelo menos, da qual sou filho, somos, eu e o Domingos, né? Às vezes acham que por sermos filhos não devíamos discordar, não devíamos criticar, mas acho que aí já estão a ficar habituados. Mas dizia eu que a igreja deve abster-se por quê? Primeiro, porque é preciso na sociedade um espaço onde as partes em disputa possam vir e deixarem essas disputas de fora. Mas abster-se quer dizer que todo o pronunciamento que venha a ser dado na liturgia, nas homilias, tem que ser com conteúdos que não são aqueles que a Assembleia quer ouvir, portanto... Não, o que eu quero dizer em linguagem simples é que os padres, os bispos, as madres, os catequistas e aqueles que estão à frente na Igreja Católica dos organismos de apostolado, Promaica, Legião de Maria, Juventude, etc., não devem, nestas funções, enquanto estiverem a exercer estas funções, fazer campanha política, nem tirar partido, nem ficar de um lado ou do outro. Porque uma das características da Igreja é que estamos lá todos. Aliás, deixa-me dizer,
e o João Pinto estava no Lubango em 1992, quando houve aquelas mortes em 92, foram as igrejas, foram os leigos que salvaram muitas vidas, guardaram-nos em casa, criaram canais para evacuar pessoas que estavam em listas, etc, etc. Portanto, isto só foi possível porque a igreja e os leigos assumiram que, antes de mais nada, eles são, portanto, cristãos, comprometidos com os valores evangélicos. Então, o que é que acontece algumas vezes é que alguns, não só na Igreja Católica, como em vários, alguns líderes, porque os líderes religiosos, os padres, as madres, os pastores, eles têm muito poder de influência. E muitas vezes, eles também como cidadãos, eles olham para as coisas e algumas vezes não concordam, sobretudo quando, isso aconteceu muito depois da Covid, que tivemos aquela situação, de certa maneira ainda temos, de um grande e um profundo sofrimento das comunidades. Estas pessoas sofrem muito com isso. Sim, senhor. E dali que às vezes cedem à tentação de dizer, olhem, vocês estão a ver, vocês estão a sofrer, não vale a pena vocês votarem neste partido que está aí, votem na alternância. Eles não podem fazer isso. E é isso que de vez em quando constata. É isso que às vezes Vamos acontece. então, vamos animar um bocadinho mais isso, né, para depois entrarmos. Já não sei se essa é a realidade, o Domingos, irmão Mayeng. Bom, Atenção, não disse todos, disse alguns. Bom, eu concordo realmente que deve existir uma neutralidade, deve existir um lugar onde realmente muitas das nossas diferenças sejam deixadas de parte. Mas as igrejas, as igrejas próprias dizem que naquele lugar as pessoas não podem levar, seja em que circunstância for, camisolas que apelem a... Portanto, qualquer indumentária que sugira propaganda, não é? Exatamente, porque realmente é um local onde não é chamado isso, não é chamada a política como tal, não é? Mas os nossos líderes religiosos realmente, eles têm um papel muito importante na nossa sociedade e que devem realmente saber usar este poder que Deus lhes concede e de alguma influência ao seu povo, no sentido de não induzir as pessoas e até mesmo, conforme o Dr. Celso já o disse, influenciar as pessoas a votarem em A ou em B. Porque dentro da sua comunidade cristã, dentro da sua igreja, poderão ter pessoas que não estejam realmente de acordo com isto ou aquilo, com as propostas que cada um dos partidos políticos vai dar, porque este realmente é uma festa de democracia, mas há uma concorrência dos partidos políticos e cada um deles vai dar a sua proposta eleitoral, vai dar, digamos, o seu projeto de nação, o seu projeto para o país, e cada um de nós, independentemente de ser cristão, também é cidadão, tem, digamos, a sua liberdade de escolha. E tendo ela a sua liberdade de escolha, poderá o líder religioso, a quando se cair na tentação de poder, digamos, claramente indicar o voto para este ou para aquele, ferir, digamos, aquilo que é a escolha do seu próprio crente e talvez de alguma forma pressionar o crente por ele ser uma autoridade, digamos, espiritual, não é? A tentar fazer algo que não é da sua livre e espontânea vontade. E então, para que esse tipo de conflito não se arraste, não se leve também para dentro da igreja, e então é realmente importante que os nossos líderes religiosos, que os nossos pastores possam realmente ter essa neutralidade, no sentido de que quando existir essa disputa, que é realmente política, não é? Possam ser, digamos, os conciliadores, porque independentemente de onde quer que esteja, um cristão é um cristão onde quer que ele esteja.
a política como tal é uma profissão, não é? E assim como eu sou pedreiro, sou carpinteiro, também aqueles que escolheram, conforme o Dr. Celso disse, não é, que é um cristão na política. Muito mas bem. deve realmente ele representar Cristo onde quer que ele esteja, independentemente das circunstâncias. Isso é muito que se diga. Vamos só fazer o nosso primeiro intervalo. Depois, quando voltarmos, há aqui várias situações que eu gostaria que depois no segundo bloco pudéssemos adiantar. Portanto, o Celso Malavaloné que coloca aqui a situação da neutralidade. Vamos olhar para essa neutralidade para algumas, portanto, eu ainda não vi na Igreja Católica, mas vendo noutras denominações, políticos que inclusive utilizam o púlpito quando há cultos, né, para fazerem passar uma mensagem, ou mesmo quando de facto há as homilias em que se apontam algumas das situações que se vive, que muitas vezes são apontadas como críticas à governação. Mas isso vamos falar depois no segundo bloco. Fica já então aqui marcado. Vamos ao intervalo, daqui a pouco regressamos com os convidados. Hoje estamos a falar aqui a Igreja em tempo de eleições. É o tema de troca de ideias aqui no Frente a Frente da Palanca TV. Estamos de volta então, hoje com a visão da Igreja em tempo de eleições, um período de discussões que esperamos sejam profícuas, porque o que se diz sempre é que depois de 24 de agosto haverá país. O país não termina a 24 de agosto, o país é de continuar e os angolanos a construir a sua terra. Mas deste pleito alguém tem que ganhar e a Igreja tem a sua contribuição central, mesmo com o que se disse já aqui, com o seu papel neutral, ainda assim tem uma grande contribuição para que possa levar a paz e, sobretudo, a compreensão entre os homens. O Domingos das Neves ia, portanto, usar da palavra, exatamente, na sequência do que foi aqui avançado. Sim, eu acho que um dos grandes problemas que nós temos, e eu concordo com aquilo que o Mano Celso estava a dizer, e concordo com o princípio da neutralidade da Igreja enquanto instituição nas opções político-partidárias, porque os cidadãos, aqueles que se sentem com vocação, porque a política é uma vocação, não concordo tanto que seja uma profissão, mas é uma vocação em que as pessoas acham-se dignas de servir os outros cidadãos por um tempo naquilo que são as funções públicas. E então, esse tipo de escolha para aquelas pessoas que passam por essas escolhas, que serão nas eleições, não são um processo fácil para poder destrinçar o melhor entre aqueles que vão merecer a confiança da maioria de nós. Mas isso tudo, no meu ponto de vista, existem essas situações assim excepcionais, excessivas, porque os nossos cidadãos são desprovidos de conhecimento, são desprovidos de formação. Nós aqui em Luanda, ou nas capitais das províncias, digamos que corre a formação, há possibilidades mínimas de informação e coisas, mas se formos para as zonas mais profundas, as profundas periferias, isto já não acontece. Nós estamos a falar, por exemplo... Mas, Domingos, são as quintas eleições. Está bem, mas isto é exatamente por isso que tem que se discutir, porque esse processo podemos chegar a 1000 eleições, mas se o investimento na formação das pessoas e na informação, o acesso à informação livre das pessoas não chega a todos, não é plural, começamos a criar uma discriminação naquilo que é o direito que devia ser acessível a todos, porque é o conhecimento que vai distinguir depois, vamos dizer, vai modelar a nossa consciência, porque isso aqui, no fundo, o que é? É a consciência, é a voz da nossa consciência. Aliás, a Igreja Católica, na sua tradição judaico-cristã, ela se baseou sempre, tem dois grandes pilares que a fundamental, que a fundam, que a sustentam, que é a denúncia provida da boca dos profetas. Os profetas nunca foram dóceis aos poderes, aos políticos na época, ao poder religioso e político da época. Foram sempre contra a corrente. Então,
o aspecto das denúncias faz parte, não é uma coisa de agora. A denúncia para melhorar, a denúncia para indicar que isto está mal feito, que isto não pode continuar a ser assim, isto não pode ser o normal, isto não é de agora. Isso faz parte de uma tradição que é própria dos profetas. E nós, com o batismo, os cristãos católicos, pelo menos, recebemos digamos também, é infundido esta função profética. E depois tem a questão dos testemunhos, quer dizer, você está a profetizar, está a denunciar. Isto tem uma consequência, pode ter uma consequência nefasta. E o cristão é consciente disto. Você pode morrer. Então, os mártires que existem na igreja, a igreja tem um grande sustentáculo pelo martírio. O martírio é mesmo testemunho. Aliás, os apóstolos das primeiras comunidades cristãs, todos eles foram perseguidos e mortos, com exceção de São João, segundo a tradição. Mas o resto todo foi morto, são mártires. Por quê? Porque se opuseram ao poder político religioso da época. Mas, E então, isto aqui, o que fazem certos líderes religiosos, sacerdotes religiosos e até bispos, é exatamente isto. Não é opor-se à cor partidária de um determinado partido político. Não. Está a dizer que a ação política tem de tender, como dizia bem o irmão, tem de tender ao bem comum. E o bem comum é exatamente isso, é o contrário do bem de grupo, do bem individual. Tem de tender a todos nós, tem que se alargar a todos nós. muito bem. Celso, se tivermos em conta que, portanto, esta questão da educação, aqui formada, a denúncia também é um ponto, se tiver em conta que a base de toda a educação, das pessoas que hoje são, portanto, os protagonistas políticos, etc., uma base meramente cristã, religiosa, não é? Que vem, as pessoas têm, portanto, na igreja, a sua base de sustentação, que criaram as suas bases para serem os homens que são hoje. Essas contradições, e muitas vezes quando há incompreensões, muitas vezes nem são até os próprios políticos, supostamente são o alvo dessas denúncias que reivindicam, mas muitas vezes as pessoas que estão no meio. Não é? Portanto, o que é que se pode dizer a essas pessoas em face deste momento que estamos a viver? Não, isto tem a ver com aquilo que o Domingos esteve a dizer, é a questão da educação, mas também de testemunho. Eu não ia pôr a coisa testemunho na vertente que o Mano Domingos põe, mas testemunho no sentido de testemunhar na sua vida do dia a dia os valores que nós professamos na igreja. Eu vou dar um exemplo que está a decorrer agora, que a partir de uma dada altura eu chamei a atenção sobre isso. Ou seja, todos nós, os crentes, não concordamos e digamos mesmo, repudiamos aquilo que o cantor gospel Bambila fez. Podes compreender que emocionou-se, perdeu o controle das emoções e etc, etc. Mas o facto é que nós, cristãos, há linhas que nós não podemos passar. Muito menos um leigo ou um crente, um cristão que mobiliza, influencia tanta gente como um cantor gospel da dimensão do Bambila. Pronto, nós estivemos de acordo. Dissemos, eu mesmo, como sabem, sou membro sênior de um partido político, partido no poder no caso, mas posicionei-me contra, porque não podemos. Nós cristãos não podemos passar aquela linha, e esta linha é aquilo que comumente chama-se a blasfêmia, a invocação do nome de Deus em vão, que até é um mandamento. Portanto, isto para nós. Mas aí é que se tem cuidado de também dizer que o próprio presidente quis acautelar, dizendo que não tem nada a ver com aquilo. Não, o presidente agiu bem, inclusive nem se fala nele, estamos a falar de nós, os crentes, nós os cristãos, que algumas vezes, por um motivo ou por outro, por um entusiasmo partidário ou outro, e eu sou cristão na política e eu assumo-me como tal, mas para dizer que não podemos.
não podemos. Ok, até aqui tudo muito bem. Mas quando você vai ver nas redes sociais as reações de até alguns e algumas cristãs e cristãos ditos que até influenciam a intolerância, quase a raiva, o ódio, você olha para aquilo e diz: onde é que estão os nossos valores de tolerância, de paz, de reconciliação e de correção fraterna, da caridade fraterna? E por que é que esses cidadãos chegam a esse ponto, Celso? Por que tanta raiva perante uma Não, declaração? exato. É por isso aquela coisa que o Domingos disse. A nós falta-nos, e esse acaba sendo um desafio de todos nós, e um desafio das próprias igrejas. Nós ainda somos muito da vivência do cristianismo um pouco para inglês ver, um pouco tipo, quando as pessoas estão a me ver, eu sou assim. Quando as pessoas não estão a me ver, eu mando lixar. Mas isso tem a ver com coisas como ética, isso tem a ver com aquilo também que o Domingos disse, a consciência de cada um. Portanto, não digo falta, porque existe, mas diria, esta pouca transferência dos valores do Evangelho para a nossa vida do dia a dia, é que muitas vezes faz com que nós, os cristãos, que devíamos dar esse exemplo de amor, tolerância, reconciliação, caridade e paz, sejamos aqueles que somos os mais intolerantes, os mais violentos, pessoas que já estão ali a dizer: Bambila, você, o teu terreno no inferno já está, a tua casa já está. Quer dizer, e as pessoas fazem isso a pensar que estão a fazer bem. As pessoas não fazem isso, não. Eles pensam que estão a fazer bem. Portanto, neste sentido, eles pecam tanto como Bambila pecou. Portanto, ou nós, porque no fundo somos nós todos, né? Portanto, para mim, isto acaba depois por se espalhar para o resto da sociedade. Nós temos um problema grave, em meu entender, de compromisso com os valores éticos. Para dizer em linguagem terra-terra, nós temos esta coisa de que quando as pessoas estão a me ver, eu sou bem comportado. Depois, quando as pessoas não estão a ver, eu já posso roubar, já posso xingar, já posso... Esquecendo-nos que nós que somos crentes acreditamos que Deus está sempre lá. E Ele está, mesmo quando ninguém está, Deus está lá, nossa consciência está lá, nós católicos dizemos, nosso anjo da guarda também está aí. Portanto, o não termos esta consciência é que faz com que nós, enfim, nós caiamos nessas tentações. E vou mais longe. E eu tenho discutido isso muito com os meus amigos clérigos, pastores e padres. Os líderes religiosos que usam o púlpito para fazer mensagens partidárias, a maior parte deles, acha que está a fazer bem. E alguns deles justificam isso na linha do que o Mano Domingos disse agora, na linha da denúncia, um pouco, alguns até, na linha mesmo da própria educação cívica, no sentido de despertar as consciências. Mas há uma questão ética aqui, que eu costumo chamar a colação, que é o facto que, por exemplo, eu trabalhei nas Nações Unidas e noutros organismos neutros. Um deles, por exemplo, não é segredo para ninguém, eu sou membro da ADRA. E a ADRA é a partidária, lá estamos todos, de todos os partidos, o Filomeno Vieira Lopes é meu companheiro, o Lopo do Nascimento, etc. Então, o que é que estas organizações fazem? Também fazem a denúncia, também criticam, sempre construtivamente, mas criticam na linha de que é preciso fazer a crítica construtiva até para chamar a atenção dos políticos para aquilo em que eles precisam de prestar atenção e não estão a prestar atenção. Mas no período específico das eleições,
que normalmente concorda-se reduzir, salvo naqueles aspectos que tem mesmo que se fazer, mas de uma maneira geral, recomenda-se alguma prudência no exercício desta crítica, seja de um lado ou do outro, porque pode ser percebida, mesmo não sendo, como participação na disputa política que está a decorrer. Então, neste âmbito, e em face disso, portanto, olhando para o caso que temos aqui em discussão, no caso das igrejas, neste período, deve haver maior contenção na linguagem? Pelo menos prudência. Prudência. Deve haver prudência, porque eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que tem vida de paróquia, como Domingos, vida da comunidade, tu sabes, conheces, a nossa laje. Portanto, e a paróquia é uma representação, é um núcleo da sociedade, e tem lá de todos. E eu lembro, quando o padre tira, há sempre disputas, quando o padre, ou o pastor, ou o líder, mesmo inadvertidamente, tira partido com a sua linguagem para um lado, salvo se estiver a defender aqueles valores que são os valores, digamos assim, que conhecemos, os valores cristãos, em que o padre tem o direito, como nós dizemos, até de te dar penitência para você ir cumprir, né? Mas quando o líder religioso aparece de um lado, isso cria distúrbios, cria desarmonia na comunidade, sabe? Porque você começa a dizer, o padre até está daquele lado. Isso até diminui a autoridade do padre, porque depois aqueles que sentem que o padre não está do seu lado já não vão ouvi-lo com o respeito e a reverência com que tem que se ouvir a voz do padre, a voz do pastor, do bispo. Portanto, e os próprios bispos, os próprios padres sabem disso. É por isso que eles insistem. E ainda a semana passada, para terminar mesmo, houve um caso de uma responsável da Promaica que apareceu a fazer propaganda político-partidária. E então, da Promaica, o bispo, no caso, o Dom Stanislau Schindecassi, fez um comunicado que aquilo é uma catequese. Ele diz exatamente aquilo que todos nós, como é que nos devemos comportar para nesta fase. Okay. E é isso que nós precisamos, que quando nós, os políticos, ou mesmo os cidadãos, nos entusiasmemos e estejamos a correr fora da pista, precisamos da igreja para vir e chamar a devida atenção, mas com autoridade, que todos nós ouvimos e todos nós, é o pai, a mãe que está aí a dizer, e todos os filhos entram na linha. E este é que eu considero o papel especial e imprescindível da igreja em período eleitoral. Irmã Mayenga, portanto, já falou, e está a falar muito do bem comum, não é? Portanto, a Igreja Católica tem uma realidade, mas os valores cristãos, esses, porque a Bíblia até é a mesma, são comuns. Né? São comuns. Portanto, nas protestantes também há este cuidado, há esta... Certo. Efetivamente, quando se trata, porque há tempo para tudo, como diz a Bíblia, não é? E existem tempos específicos, existem momentos específicos em que a prudência e a cautela devem ser redobrada. Porque muitas das vezes, conforme aqui o irmão Domingos chamou eu assim desta forma, disse que temos aquele dever e aquele chamado de Deus para nós falarmos da parte de Deus, daquilo que a Bíblia nos ensina como sendo os valores éticos, morais e, acima de tudo, espirituais. Mas, quando nós estamos a levar a palavra de Deus para os nossos crentes, num momento que não seja deste, digamos, próximo às eleições ou em termos de campanha eleitoral, podemos ser compreendidos de uma forma, mas quando nós levamos isto nestes momentos específicos, digamos, no momento quente, podemos também ser percebidos de outra forma. E então é importante que haja realmente essa harmonia
E essa prudência no sentido de que nós não possamos, principalmente os líderes religiosos, não possam de maneira nenhuma, digamos, mostrar um posicionamento sobre A ou B. Realmente, se alguma coisa estiver a correr mal e pela graça de Deus e Deus, digamos, te conduzir a falar alguma coisa, vais falá-lo, né? Mas de maneira nenhuma vais tender a se posicionar ou deves tender a se posicionar num ou noutro. E então a igreja, as igrejas protestantes também regem sempre pelos mesmos princípios bíblicos, não é? Então a harmonia, a paz, o perdão, quer dizer, os frutos do Espírito Santo devem estar em nós. E então, quando nós somos verdadeiramente cristãos por dentro e também por fora, não é? Aquilo é a nossa natureza. É a natureza divina em ti. E a natureza divina vai tender a fazer sempre o bem. Vai tender sempre a conduzir as pessoas não a atos que lesam, digamos, a sociedade e, sobretudo, a Deus e a comunidade onde tu se encontras. E então, é importante que nós, acima de tudo, tenhamos Deus em primeiro lugar, tenhamos realmente uma verdadeira comunhão com Deus, porque o que nos falta muitas das vezes é isso, é que nós não somos conduzidos pelo Espírito Santo como deveríamos ser. Dizemos que somos cristãos, mas na verdade não praticamos, e porque muitas das vezes nós não temos uma verdadeira comunhão com Deus. Então a igreja, realmente o papel da igreja é levar as pessoas a ter esta verdadeira comunhão com Deus, e automaticamente todas essas questões que muitas das vezes lesam de um lado e do outro ficam resolvidas, porque realmente a palavra de Deus conserta, a palavra de Deus ajuda, a palavra de Deus direciona naquilo que é o bem. Então, mais do que nós pudermos ter muito cuidado daqui ou daquela como cristãos, nós devemos sempre saber quem somos. Não deixar em nenhum momento esquecer de quem nós somos. Então nós somos o sal da terra e luz do mundo. Muito bem. E devemos ser isso em todos os momentos. Tá quer bem. nos momentos de eleições, quer não, nós temos que realmente ter essa Vamos ainda prudência. voltar a dar a palavra, e o tempo está a passar rápido. Não, eu insisto, e concordo com tudo que foi dito, só que insisto na questão da formação das consciências das pessoas, dos cidadãos, inclusive dos próprios políticos. Isto é que falta. Se existir isto, porque a formação da consciência é permanente, é aquilo que vai nos ajudar a destrinçar o bem do mal. O bem para mim, o bem para todos, o mal para mim, o mal para todos. Isto, no meu ponto de vista, falta. Olha, eu vou dar um exemplo muito concreto. Agora mesmo que estamos a falar das eleições e festa da democracia e todos esses discursos bonitos, eu ainda não vi nenhuma campanha de sensibilização de formação da educação cívica sobre as eleições. Vai começar para a semana. Não é que começar, isto tem que ser permanente. Isto não pode ter este é o problema. E então, quando há este vazio, existem depois a maleabilidade das pessoas, quer na interpretação, em alguns casos, quer na fala, em alguns outros casos. Por quê? Eu acho que alguém que diz que isto está mal, está a chamar a atenção aos responsáveis que governam, por exemplo, está a transmitir duas mensagens. Vocês não podem continuar a cometer os mesmos erros porque nós estamos a ver isto. E isto começa a ser já intolerável. Se vocês não conseguem fazer isto, melhorar isto, então é melhor criar uma alternância. Mas nesta fase que está... Em todas as fases. Não concorda com prudência, cautela na linguagem? Não é que não concorde com prudência ou cautela. Olha, Jesus, houve vezes que saiu-lhe as tampas. Chamou raça de víboras, sepulcros caiados a pessoas que tinham ouvido, mas não queriam ouvir. Então, eu acho que os políticos, na própria ação política, têm que ter a sensibilidade de acolher até aquilo que sabe mal a eles, porque é a maneira de melhorar. Nós não podemos passar a vida toda a aplaudir. Olha, e é isto que estragou, do meu ponto de vista, um país como este, onde hoje nas estatísticas diz que somos 70% da população é cristã. Ora, 70% da população é cristã e o país está assim como está.
passou por essa fase toda da corrupção e continua na mesma fase de corrupção. Mas a Igreja denunciou. Mas é o que eu estou a dizer. Quer dizer, não é... O próprio Celso denunciou. Sim, mas não, eu estou a falar na questão da consciência. Se tivermos consciência daquilo que é... Porque a Igreja e o cristianismo e os cristãos não são só... Os valores não são só a tolerância, a reconciliação, o perdão, a paz. Não, é também o trabalho, a honestidade, o exemplo, a responsabilidade. Tudo isso faz parte do pacote de cristãos. Aliás, São Paulo foi muito mais drástico, porque via que na comunidade cristã, naquela época, em algum lugar, tinha gente que queria viver às custas dos outros. E disse, olha, não. O cristão tem que trabalhar. Quem não trabalha na comunidade não pode comer. Está a ver? Quer dizer, então eu acho que é isto que falta. Nós temos que formar as pessoas, os cidadãos, a esta consciência de responsabilidade, porque quando isso acontece, até pode ser o padre, o pastor ou a madre a falar mal de um partido. Quem está a ouvir tem uma consciência para discernir se aquilo vai lhe fazer bem ou não. O que acontece agora é diferente. As pessoas vão a sabor do vento. O padre disse, o pastor disse, então vamos fazer. Quer dizer, e não podemos passar a vida toda, o tempo todo, as eleições todas as eleições que vierem, a discutir sobre as mesmas coisas. Vamos num instante ao nosso segundo intervalo, vamos regressar daqui a pouco, hoje com este debate à volta da visão que a Igreja tem em tempo de eleições. Estou aqui em estúdio com o comunicólogo, cristão na política, Celso Malavalonek, também connosco o Domingos das Neves, que é o responsável da Popular no Progresso, é também vaticanista, e o irmão Mayeng David da IMOT. Muito obrigado. Então, vamos para o nosso intervalo. Vamos continuar então aqui com o nosso frente a frente e, portanto, depois de colocadas algumas dessas questões, nós olhamos para os valores, né? E esses foram aqui avançados para além de todos os aspectos do bonzinho, né? Há também a questão do trabalho, da vida, da luta, do dia a dia, que são essas as questões e sobretudo essa questão da honestidade. E esta prudência, Celso, só para termos assim um pouco, em tempos de redes sociais, que essa é chamada, sem dúvidas, portanto, muitas vezes retira do contexto determinados pronunciamentos de pastores, de bispos, padres, etc., e coloca-se uma parte que interessa também a algum setor social para influenciar. Essas questões, como é que portanto, a classe e principalmente cristãos que estão na política resolvem para dirimir ou para atenuar certas tensões? Bem, nesta parte... Primeiro, deixe-me dizer que concordo plenamente com o que o Mano Domingos disse. Realmente eu não falei disso, porque, pronto, estamos a falar numa dada linha, mas sim. Claramente, o nosso grande problema, de todos nós, infelizmente de todos nós, incluindo da própria Igreja, está nestes valores. O trabalho, a responsabilidade, o compromisso com a construção das comunidades, a construção em todos os sentidos, o compromisso com o trabalho bem feito, com o trabalho feito com ética, enfim. E, portanto, esse é definitivamente um dos nossos problemas. Mas isto que perguntas, João Pinto, o que é que um leigo como eu, né, nós como leigos, como membros das comunidades cristãs, a primeira coisa que nós oferecemos à nossa igreja é precisamente o nosso trabalho. Ou seja, eu, enquanto comunicólogo, eu ofereço o meu trabalho, né? Como sabem, eu como comunicólogo já estive envolvido na comunicação episcopal das comunicações sociais, aliás fui colega mesmo do Mano Domingos, continuo a apoiar a Eclésia e a minha diocese na criação agora
de gabinetes de comunicação, porque isto é o problema que nós temos nas redes sociais. Temos alguns bispos e alguns padres que procuram usar as redes sociais como um canal de evangelização. E é uma belíssima ideia. Hoje em dia, não todas as áreas do saber já usam as redes sociais e a internet, porque o virtual é cada vez mais real, como diz o outro. Mas para fazer isso, e nos valores que o Mano Domingos disse, eu acrescentaria o outro, o estudo. Todas essas novas realidades surgem. Nós, para as utilizarmos, temos que estudá-las. E hoje em dia há uma coisa que já se chama marketing digital. Os partidos políticos hoje já treinam. Eu fiz há pouco tempo, há 2 semanas, por aí, uma formação sobre marketing digital. Eu fiquei espantado. Digamos assim, 95% do que eu aprendi ali era novo. Sobre marketing digital, sobre como usar o Facebook, como usar o WhatsApp, como usar para o marketing, no caso político. Obviamente que alguém como eu, como comunicólogo, já posso usar agora essas ferramentas para o marketing comercial, porque no fundo tudo deriva do marketing comercial. Então o que é que acontece? A maior parte dos padres e bispos e alguns leigos que usam as redes sociais para evangelizar, para, digamos assim, fazer os trabalhos da igreja, fazem-no de forma empírica. E, obviamente, fazem mal, né? Para isso, basta você ir às páginas do Facebook, dos padres, dos bispos, eles são da espontaneidade, resultado da espontaneidade do bispo cidadão, do padre cidadão, do leigo cidadão. Mas hoje já não é assim que se fazem as coisas, né? Então, isso faz com que, muitas vezes, aconteçam os incidentes que acontecem, como um que tivemos, que envolveu um bispo e o presidente da República, e quando você vai conversar com o bispo, você vê que ele em nenhum momento teve qualquer intenção de ferir, de magoar, de ridicularizar. Aí vem já a interpretação popular, não é? Mas quando você estuda, né, quando você quando você comunica, em comunicação o mais importante não é aquilo que você transmite, é a forma como você é percebido. Portanto, e nós temos este problema. A nossa história, eu costumo dizer, a minha diferença entre mim e o Mano Domingos é que eu sou já bem mais velho, eu já estou naquela fase de maior conformismo. O Mano Domingos está no meio, os nossos filhos estão piores do que eu e o Domingos, que tem a ver, mas o que eu... Veja, nós temos uma história que é uma história muito conturbada. E muitos podem dizer, porque a guerra acabou há 20 anos e depois aconteceu, mas tudo o que nós estamos a passar é consequência da história muito conturbada que tivemos, desavenças levadas ao extremo, mas essas feridas muito profundas que marcaram profundamente. Mas ainda marca os descendentes, Celso? Como? Portanto, os protagonistas até estão mais calmos, marca-se os descendentes, os pós-2000? Marcamos indiretamente, porque muitas vezes os descendentes e os filhos não compreendem porque é que nós não somos mais assertivos, porque é que não porque é que eles não estão a estudar, porque é que não têm um emprego, porque é que não têm... Não, até não é por aí, é isto, e porque é que nós parecemos serenos e conformados com isso, um pouco na linha do que disse o Mano Domingos há pouco tempo. E a minha resposta é que é porque, pelo menos nós, a nossa geração, a minha, que sou um bocadinho mais velha do que a do Mano Domingos, temos muitas marcas, muitas feridas, muitos receios,
que, de certa maneira, inibem-nos de ter a plena coragem para o exercício da cidadania plena, da cidadania como se quer. É óbvio que isso não é bom. É óbvio que esse círculo tem que ser quebrado. E, mais uma vez, até na igreja, os padres mais jovens, os líderes religiosos mais jovens, alguns, eu lembro-me aqui, com o devido respeito, porque tenho imenso carinho por ele, o padre Lúcio Marques, como ele diz, da cidade de Dallas, de Ndalatando. Quer dizer, também, isso é um sinal de esperança. Já vemos que a geração dos cristãos, dos leigos mais novos, os nossos filhos, já mais questionantes, mais inconformados, talvez não tão comprometidos com alguns valores, principalmente a ética, como nós, mas aí a culpa é nossa, exatamente porque, como disse bem o Mano Domingos, falhamos na educação. Mas a verdade é que todos nós, incluindo nós, e estamos a falar de nós leigos cristãos, temos esses déficits todos que, em algum momento, precisamos de enfrentar e precisamos de começar a sacudir para caminharmos todos em direção daquilo que se chama a cidadania plena, que também é uma das missões da Igreja, plasmada num dos documentos mais importantes do Concílio Vaticano II, que é chamada a doutrina social da Igreja. Da Igreja. Agora, aqui, antes de passar a palavra ao irmão, Celso, e depois também podem dar uma pitada, o que é que o cristão, o que é que o católico, o protestante, o adventista quer ouvir quando vai à busca da tal, do serenar da alma? Portanto, ele quando ouve e diz, eu gosto muito quando o padre X prega, gosto muito quando o pastor X está no púlpito. O que é que ele vai para ouvir? Apenas aquela consolação de esperança de dias melhores? Ou quer também uma orientação para a própria vida? Bem, em primeiro lugar, o que eu espero quando vou à igreja, como todos nós, a primeira coisa é a guia, essa orientação espiritual, né, na caminhada em direção ao céu, para usar uma frase tipicamente religiosa, né? Mas as coisas não são tão lineares nem tão simples assim. Já estou a ver a cara do Domingo. Agora, e aí também, uma coisa boa que a igreja faz é que deixa muitas coisas à consciência de cada leigo, de cada padre, de cada madre, né? Mas as pessoas vão buscar essa orientação, mas essa orientação na igreja é aquela de que diz, a Bíblia diz que quando nós formos julgados no final dos tempos, nós não vamos ser julgados quantas vezes fomos à igreja, quantas vezes oramos, quantas vezes ajoelhamos. Nós vamos ser julgados por quantas vezes demos de comer a quem tem fome, quantas vezes demos de beber a quem tem sede, quantas vezes visitamos os doentes, os presos. Quer dizer, então isto, dizem isso, o Mano Domingos pode elaborar mais do que eu, porque o Mano Domingos estudou estas coisas. Okay. Isto faz com que a base da vivência cristã seja o serviço ao outro, porque o outro é uma representação de Deus. Eu, pessoalmente, isso é que me facilita a vida. Eu tenho que estar ao serviço dos outros, porque eles são uma representação de Deus. Uhum. E eu preciso de orientação de alguém que diga, olha, ô Celso, você aí falhou. Aí você está bem. Então, eu penso que, pelo menos, é isto que acho que as pessoas vão buscar, ou eu pelo menos vou buscar na igreja, é isso que eu vou buscar na homilia, na pregação, nas leituras, na reflexão, é isso que eu vou buscar. Ok. A Bíblia já resiste há muitos anos, portanto agora só para que os telespectadores não confundam depois quando o irmão passar pela rua, é Mayenga. Mayenga, sim. Mayenga. Não é Mayenga, David, ainda nesta senda, claro, né? Exato. Portanto,
né? Diz, as igrejas estão sempre cheias. Abre-se uma igreja, mas ela está sempre cheia. Porque as pessoas acreditam de facto e deve-se aproveitar que os líderes religiosos, de alguma forma, conseguem chegar mais rápido aos políticos. O que é? O que é que as pessoas vão lá? Bom, em primeiro lugar, as pessoas realmente vão buscar a Deus, porque as pessoas acreditam que Deus é realmente o socorro bem presente no momento da angústia. E então, ao irem para a igreja, eles efetivamente vão à busca dessa orientação espiritual. Mas, além de nós termos esta orientação espiritual, que é o fim principal, que é a nossa salvação da nossa alma, nós ainda estamos neste corpo, nós ainda estamos na sociedade e nós devemos realmente ser orientados a viver nesta sociedade. O trabalho, a humildade, a orientação que um pastor, um reverendo, um líder religioso deve dar, deve ter em consideração todas essas vertentes. Eu praticamente dou aqui um exemplo muito básico na Igreja Mensagem do Último Tempo. Uma das coisas que o nosso líder religioso faz, o reverendo Fernando Cunguana Camalando, é incentivar a juventude a estudar. E não só a juventude, até os mais velhos que deixaram de estudar, ele incentiva que eles voltem realmente à escola, voltem a estudar. Porque a compreensão, muitas das vezes, não é tida em muitos dos momentos por falta simplesmente de educação, por falta desta orientação acadêmica, que também é importante na nossa sociedade. Porque para transmitirem certos valores morais e éticos, é importante que a pessoa também seja enquadrada. Então, as pessoas realmente vão à busca do socorro, mas nós devemos saber que Deus, acima de tudo, nos chama a servir os outros, nos chama a servir a sociedade, de maneiras que a sociedade cresça. O nosso profeta, William Marion Branham, numa das suas pregações, com o título A Influência de um Homem sobre o Outro, ele chama a atenção dizendo que tenha cuidado com aquilo que tu falas, com aquilo que tu fazes, porque querendo ou não, tu estás a influenciar alguma pessoa. Então, quando realmente nós, como líderes religiosos, estamos no nosso lugar de dever, no nosso chamado, no nosso posto que nos é chamado a Deus, nós devemos dar primeiramente o exemplo e orientar as pessoas para o caminho certo. E muitas das vezes as pessoas não compreendem que a igreja está ali para ajudá-los a percorrer esta caminhada terrena. Nós somos peregrinos nesta terra. E esta terra nós devemos realmente saber viver, saber estar. E é preciso vários elementos e vários componentes para que você possa viver nesta sociedade. É importante que as pessoas sejam educadas, é importante que as famílias sejam educadas. Uma das questões que nós vemos que é muito que a sociedade está desestruturada é porque a base fundamental, que é a família, muitas vezes não é respeitada, não é tida, não é achada. Então, a igreja está ali realmente para isso, ajudar com que as famílias sejam mais unidas, conflitos que existam dentro da família sejam dirimidos, automaticamente a sociedade, através das famílias, vai melhorando e assim a sociedade vai criando um ambiente são e sadio para todos nós. Então, cada um de nós que vai à igreja, para além da orientação espiritual, que é a salvação das nossas almas, também tem essa componente social e educativa que é importante realmente nós termos. A visão da Igreja perante este momento eleitoral. Domingos das Neves, ainda não responderam esta questão que foi colocada, tem exatamente a ver com a questão, portanto, se por um lado é solicitado que essa neutralidade aos líderes religiosos, padres, bispos, mas numa outra vertente, como é que se vê? Muitas pessoas dizem que determinada força política, um líder político aproveitou-se, portanto, da sua condição de membro de uma igreja para poder entrar e isso não é, portanto, também não é a ética que interfere, a ética política que interfere
na ética religiosa, ou é normal que assim seja? Não, eu Já que acho estamos que a falar das eleições. sim. Eu acho que é um problema de distorção de consciência, de responsabilidade naquilo que se é e naquilo que se faz. Olha, isso é muito importante e vou insistir nessa tônica, porque para um exemplo assim muito rápido, conta-se que depois da Segunda Guerra Mundial, o período das eleições na Itália, o presidente Gasperi, quer dizer, havia dois grandes partidos, a Democracia Cristã e os comunistas, o Partido Comunista Italiano. Então, o Partido Comunista Italiano era materialista, ateísta e tudo mais, não é? E então, o presidente de Gasperi, da Democracia Cristã, de um certo ponto havia problemas na Assembleia e tinha que se fazer um pacto com o Partido Comunista. Então, o Papa chamou-lhe para repreendê-lo naquilo que queria ser a sua intenção. Ele respondeu ao Papa que isto é um problema da consciência política. O Santo Padre nós, os políticos, estamos aqui para trabalhar para o bem de todos. Os comunistas também são cidadãos. Ora, se há um pacto em que nós e os comunistas nos revemos para o bem da nação, por que não? Então, as pessoas têm que ter, os políticos têm que ter essa coragem, esta capacidade de intuição, justamente para reforçar o sentido do bem comum. Tudo isso que se faz, o problema da ética, e nós falamos muito nisto, né? A dimensão ética falta desde o início porque falta a dimensão da consciência. A ética não existe se não existe a consciência. A ética só tem sentido, a dimensão ética na vida das pessoas só tem sentido quando temos uma consciência sadia. E a consciência sadia, repito, é sempre a determinação, a capacidade de discernir o bem e o mal. O bem e o mal para mim e para os outros, para todos. Eu acho que o grande esforço que o nosso país tem que dar, o grande passo de qualidade que os nossos políticos têm que dar é este. É colocar nas suas agendas pessoais, nas suas agendas de grupos, que o trabalho que tem que ser feito tem de ser bem feito para o bem de todos, sem distinção, sem restrição das pessoas. Porque o país é nosso e o país só se vai construir, claro, sem homologar as pessoas. Não podemos nunca pensar todos da mesma maneira. Isto nunca vai acontecer. Mesmo nos países totalitários não acontece. Então, eu acho que o grande problema, o grande desafio é este. E nós ainda não chegamos a este ponto. E, provavelmente está-se a fazer algum esforço, mas falta muito, porque é preciso, como disse bem o Mano Celso, estudar. Para além de todas as outras qualidades, é preciso estudar. As coisas precisam ser estudadas, os fenómenos têm de ser estudados, os comportamentos têm de ser estudados. E só assim é que nós vamos ter a capacidade de realmente reconhecer os erros que nós todos cometemos, corrigi-los, para podermos progredir, deixar este país um pouco melhor do que o encontramos, como o princípio dos escuteiros, né? E isso falta muito. É verdade, há algum esforço daqui e acolá, mas é quase sempre a tendência de nós pessoalizarmos as coisas. Não, nós temos que pensar país, temos que pensar o país, o futuro, o destino do país. E as eleições, a qualidade das eleições, das nossas eleições. Nós andamos aqui um bocadinho a vender o charme de que somos um grande país, e se calhar somos. Mas, no momento específico, nós vamos ter mais credibilidade a nível internacional, não tanto por doações ou por coisas que nós fazemos, mas é a qualidade das nossas eleições, os processos de transparência das nossas eleições. Se isso decorrer, e isso, claro, não é automático, é como disse aquela hora, nós precisamos investir na formação, na capacitação das pessoas para que o processo tenha a lisura necessária. Nós, às vezes, agora, só estamos a discutir muito as coisas porque há cenários muito cinzentos, não estão bem claros. E aí onde é que entra a Igreja? A Igreja pode constantemente estar a dizer é preciso que haja eleições transparentes, é preciso que haja... Até numa sociedade educada a Igreja já nem fala, não é? Já nem via falar, mas... Exatamente. Mas na nossa, a Igreja, é isso que estou a dizer, porque falta a Igreja isto, precisa de fazer este papel. Porque falta isto, as igrejas todas, elas precisam, porque como disse bem o irmão Mayenga, disse bem? Certo. Essa componente, a Igreja tem eminentemente a componente espiritual. A dimensão espiritual é a mais importante coisa.
mas existe a componente social, que é fundamental para alimentar esta dimensão espiritual. E a educação, a formação das pessoas, a insistência e até o investimento nisto são desafios que até, em alguns casos, prescindem a própria Igreja. Por quê? Porque concorrem na formação da consciência dos cidadãos. E por isso mesmo, o Estado, não o partido, o Estado tem de investir até nas escolas das igrejas, porque ali está a formar cidadãos que depois vão ter consciência e capacidade profissional nas áreas. Vamos pedir ao Dr. Celso Malavalonec para ver se nos próximos anos letivos se começa a incluir a educação cívica como uma cadeira, uma disciplina que seja, embora haja a educação cívica já é uma cadeira há uns bons anos. Talvez, mas não nessa vertente que se pretende. Não, há uns 10 anos, por acaso, incluiu-se a cadeira de educação cívica, que é um bom passo. Mas eu concordo com o Mano Domingos que tem que ser mais transversal. Está-se a falar da educação cívica. Eu estive envolvido, como sabem. Vai dar muito trabalho. Enfim, eu sou na qualidade de profissional de desenvolvimento comunitário, principalmente de oficial de informação das Nações Unidas. É uma área na qual trabalhei muito. E eu vejo dois problemas. Um é as pessoas, e eu primeiro, isso tem a ver com a tal consciência, as pessoas acharem que a educação cívica é um projeto. Eu só vou fazer educação cívica se eu receber dinheiro para fazer, Este foi um comportamento, uma limitação, digamos assim, neste processo que já foi identificada já nos anos 2000 pelas Nações Unidas. A educação cívica é uma responsabilidade a todo tempo, como disse bem o Mano Domingos, e que deve fazer parte da atividade normal das instituições. Todas. A última pausa mesmo, depois de devolver a palavra, vamos só fazer o nosso último intervalo para depois entrarmos já na parte final para as considerações também. Este é um tema que não se esgota, eleições e toda a questão ligada tanto à Igreja como à própria educação física não se esgotam. Vamos ao último intervalo, daqui a pouco o último bloco. Última parte do nosso Frente a Frente, hoje um olhar aquilo que a Igreja pode ser nestes processos, principalmente agora que estamos a caminho das eleições. Esta última parte muito dedicada à questão da educação cívica, como falava o Celso Malavalonec. Sim, eu estava a dizer que nós encaramos a educação cívica como um projeto, e de preferência um projeto financiado por organismos, doadores externos. Mas a educação cívica não deve ser isso. Para nós alcançarmos o desiderato que o Mano Domingos bem menciona, a responsabilidade pela educação cívica tem que ser de todas as instituições, a todo o tempo e de forma transversal. A educação cívica começa quando o diretor ou o responsável insiste que os seus funcionários façam o trabalho e façam bem com espírito de serviço. Começa quando o professor ensina às crianças o valor da pontualidade, da assiduidade, do esforço no sentido de autossuperar-se cada vez mais, tirando notas cada vez melhores. A educação cívica, ela acontece quando a família, na educação, quando aprende tem que ajudar o mais novo, tem que obedecer aos mais velhos. Quer dizer, a educação cívica no nosso país é encarada como um projeto.
finito, não como um processo permanente. Mas muitas vezes também não se dá devida dimensão no que é isso de educação cívica, porque ela fica muito limitada portanto, não se abre a mente do cidadão, não se apela à consciência. Não, mas é isso que eu estou a dizer. Esse processo que também o Mano Domingos diz, da formação da consciência é, quiçá, o primeiro passo de uma educação cívica, uma educação cidadã. Eu vivi de 88, finais de 88, até princípios de 90, no Canadá. E uma das coisas que me realmente impressiona até hoje com os canadianos é a cultura da ética que eles têm. Quer dizer, eles são daqueles que esses valores de ética é uma segunda natureza deles. Aquilo começa a ser inculcado no miúdo desde praticamente em tenra idade. Eu acho que é isso que nós precisamos de fazer. Obviamente, as igrejas, pela sua função especial, podem jogar um papel, digamos assim, muito forte nisto, porque não é possível ser cristão, viver os valores evangélicos, sem a cultura da consciência e sem a ética. Não digo que é uma falha, não, é um desafio de todos nós, porque quando isso acontecer de facto, cada um de nós terá uma maior capacidade de discernimento do bem e do mal. Agora, a verdade é que na situação em que nós estamos agora, e essa é a frustração de muitos padres com que eu converso, ele olha as pessoas agirem de uma maneira que, segundo ele, é muito instrumentalizada. Então ele tenta, naquilo que pode ser também considerado educação cívica, aí já as fronteiras são muito complicadas, mas ele tenta trabalhar esta dimensão. Mas nesta fase, Celso, é aí onde se calhar os telespectadores que nos acompanham estarão a perguntar, perante todos estes cenários que o nosso continente, não falo de Angola, mas o nosso continente oferece, em que as pessoas estão ávidas, e aqui falou-se do trabalho, porque a questão do trabalho não é uma questão, portanto, a Igreja pode até pedir, mas as próprias sociedades foram tidas assim, as pessoas cresceram não querer trabalhar e ter tudo, não é? E ter tudo. Como é que nessa fase vai ser feito esse João, trabalho? Eu permito-me discordar. Sim, eu sim. considero isto, depois do que eu vi nos meus anos a trabalhar com as comunidades rurais, eu costumo dizer que isto é uma teoria inventada por aqueles que querem precisamente continuar a manter a África e os africanos na dominação. Porque nós poderemos dizer que aquela zungueira que sai às 5 da manhã roda esta cidade inteira e volta no fim do dia. Depois, no dia seguinte, começa esta rotina. Poderemos dizer que esta pessoa não tem cultura de trabalhidade, como hoje se diz. O camponês que às 5 da manhã já sai. A gente olha para esta Luanda efervescente, as pessoas correm de um lado para o outro. Não, a cultura existe. O que eventualmente está a faltar é uma melhor gestão destas vontades e de forma que sejam mais efetivos. E esta é a tarefa dos políticos, né? É nossa tarefa de políticos, e a sociedade tem todo o direito de cobrar-nos e de chicotear-nos se nós não estivermos a fazer isso. Eu sou daqueles precisamente por ser um político católico que para quem o serviço é a baliza, eu não tenho nenhum pejo Agora, aqui dizer isso, para a satisfação do Mano aqui uma vantagem, Celso, que é, por exemplo, um cristão ou um católico na política é também aquele que, para as questões desviantes, está aí um católico para, não digo para pôr as coisas na linha, mas sobretudo para moralizar a própria política em si. Não, claramente. Nós somos muito criticados. Alguns irmãos da igreja até já costumam pedir aos bispos para eu ser excomungado.
porque dizem, como é que você está num partido e as pessoas passam fome, você não faz nada. Mas a política tem a sua lógica, tem os seus instrumentos, e um deles é a colegialidade. Ou seja, você está ali, você tem acesso aos espaços de discussão, você apresenta aquilo que você pensa, mas também a lealdade e a própria ética política exigem que você, se você não se fizer aquilo que você queria fazer, você é voto vencido, mas nem por isso você deve deixar de contribuir para aquela solução que o coletivo, o colégio decidiu. E muitas vezes isso não se compreende, mas esse é um dilema dos políticos todos, mas é aquilo que, repito, que o Santo Padre disse. É ainda importante que os cristãos vão para a política, para usar um termo radical que ele usou, para santificar, a própria política. Só que nós ficamos com medo quando nos põem perante essa responsabilidade, mas que nós, como cristãos na política, temos que encará-la dentro das nossas limitações humanas, né? Fazer aquilo que podemos e aquilo que não conseguirmos fazer, deixar para que os outros que venham depois possam fazer. Irmã Mayenga, não é pecado, né? Um cristão estar na política ativa. Não é, a questão não é se está ou não está. A questão é, onde quer que ele esteja, ele deve representar a Cristo. Qualquer que seja a função que ele desempenha na sociedade, ele deve representar a Cristo. E então, se alguém é chamado para exercer funções no aparelho do Estado, em qualquer lugar, ele sendo cristão, verdadeiramente cristão, mas nota-se a diferença, ele vai efetivamente mostrar e será uma diferença naquilo. A questão é, nós não podemos se deixar influenciar, não é, pelo que os outros fazem ou deixam de fazer. Talvez seja realmente momentos em que, conforme o doutor Celso já disse, né, tu podes ser um voto vencido, mas ainda assim tu deste a tua opinião como cristão, como alguém que realmente quer o bem social, quer realmente que as coisas andam bem. E então a voz do cristão pode ser ouvida de qualquer das formas. Agora, é aquilo que a Bíblia diz, né, em 1 Coríntios 6:12, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, realmente, há aqueles que realmente vejam que em determinadas circunstâncias não convém participar daquela forma, mas eles acabam participando de uma ou outra forma. Mas, de uma forma ou de outra, a intenção, o objetivo vai acabar sendo sempre para o bem comum e o bem da sociedade. Uma coisa que realmente fomos ensinados, principalmente na Igreja Mensagem do Último Tempo, é que você não pode dar aquilo que você não tem. Então, tu tens que realmente ir à busca do conhecimento, da sabedoria divina, para que tu possas realmente ser uma bênção, uma ajuda para os outros. Como o irmão Branham disse, que é o nosso profeta, ele disse que você tem que velar Deus para depois você desvelar Deus. Isso significa dizer que você primeiro tens que colher realmente os bons frutos, tens que realmente moldar em ti mesmo para você depois ser uma bênção para os outros. Okay. Então, muitas das vezes, e aí desculpa, para terminar, muitas das vezes nós queremos mudar os outros sem antes queremos mudar a nós mesmos. Por outras então, palavras, o trabalho está a falar tem que também começar em si, primeiramente, para depois poder ajudar a Por outras palavras, sociedade. está exatamente a entrar para aquilo que é a consciência, né, que aqui falava. Agora mesmo, já para a última palavra, portanto, um minuto só para dizer qual é a recomendação que deixa, então, nesta fase, que a Igreja deve fazer, no sentido de ajudar que esta fase, até chegar-se ao dia 24, seja um caminho bom para a festa. Okay. Para a festa. Bom, sendo as últimas palavras, primeiramente agradecer à TV Palanca por criar esse espaço e nos dar esse espaço, que também é um contributo que digamos, a classe jornalística, nesse caso a TV Palanca, dá para a sociedade. Dizer a todos que a Igreja Mensagem do Último Tempo deseja que essas eleições sejam realmente de paz, de harmonia e serenidade,
que seja realmente um momento em que cada um de nós possa exercer o seu direito, possa realmente contribuir através do seu voto naquilo que nós queremos como país e dizer que mais do que nós falarmos a este ou aquele, sendo cristão, nós devemos colocar os nossos joelhos no chão, orar a Deus e pedir a Deus para que Ele abençoe todos aqueles que estão a participar neste momento, que haja serenidade, paz e que Deus abençoe a cada um para que nada de mal aconteça e que tenhamos um país que nós sempre desejamos, que Cristo esteja em primeiro lugar em nossas vidas e em nossas casas. Antes das recomendações, portanto, tem ainda essa contribuição na última parte do debate, exato, não é? Sim, e já. Não, eu acho que a narração do primeiro fratricídio que encontramos na Bíblia, que é Caim que por inveja mata o seu irmão, Deus questiona da seguinte forma: onde está o seu irmão? Deus sabe das coisas. Mas a pergunta é exatamente para deixar a liberdade do homem na resposta. Onde está o seu irmão? Quer dizer, e esta é uma pergunta que apela diretamente à consciência da pessoa, no caso de Caim. O que é que você fez ao teu irmão? Portanto, eu acho que é esta dimensão ética que tem que pesar na vida comportamental, política, na nossa sociedade. Já havia feito também uma a Adão, né? Onde estás, Adão, né? Quando houve no pecado original. E sempre... Aí foi diferente. Tinha fugido. Deus dá-nos sempre a liberdade até de mentirmos a nós próprios. Conscientes de que nós temos uma dimensão daquilo que pode distinguir aquilo que é bem para nós e o que é mal para nós. Eu acho que precisamos insistir nesta lógica. E as igrejas, as religiões de uma maneira geral, elas têm, para nós aqui, os africanos sobretudo, ocupam um espaço muito importante na vida, na vitalidade das comunidades, das pessoas individualmente. E não se podem desligar do momento, as igrejas, as religiões, não se podem desligar destes momentos importantíssimos na vida, na vitalidade, por exemplo, da democracia, que é a participação no pleito eleitoral. As igrejas não podem só rezar, dobrar os joelhos, eu concordo com tudo isso, mas é preciso também que façam de tudo aquilo que está ao seu alcance, por exemplo, para participarem no próprio processo, na observação das eleições, como observadores eleitorais, porque são comunidades, são grupos de pessoas, são instituições, melhor dizendo, que transmitem uma dose a mais de credibilidade num processo que até agora, desde 92 que vemos fazendo o processo até agora, há 30 anos, ainda, no meu ponto de vista, está eivado de credibilidade. E quando isto acontece, tanto as pessoas começam a criar medos. Hoje, como estava a dizer há pouco tempo o irmão Mayenga, dava a sensação de que as eleições, o pós-eleições vai ser um momento caótico. Não podemos pensar assim. Não podemos pensar dessa forma porque o país, nós precisamos de fazer essa festa da democracia com as eleições e não pode existir um país democrático sem eleições. Ok. Então, um minuto agora. Portanto, o que é que augura que seja feito nesta igreja, política, eleições? Eu espero, o meu augúrio é que agora que vai começar a campanha eleitoral, as pessoas estejam de facto, e a igreja possa contribuir nisto, no espaço de mobilização, de sensibilização para este momento importante da vida da nação e da política. Infelizmente, não podemos escolher diretamente os deputados e são acarretados por listas, mas era bom começarmos a pensar e a discutir na possibilidade de começarmos a criar as listas, como é que se diz, a participação individual dos deputados nas listas, né? Porque dá um sentido maior de confiança política e credibilidade na própria vitalidade política. Sim, senhor. Isso vai ser um outro debate a levantar também um dia desses. As últimas considerações, temos pouco tempo. A minha consideração última é que
que a Igreja siga sendo este espaço, nesta altura, estou a falar nesta altura específica da campanha eleitoral, um espaço que acolhe todos, que orienta todos, chama atenção, se for necessário, a todos, mas que seja um espaço onde, um espaço diluidor das tensões normais, mas no nosso caso algumas vezes atingem picos preocupantes, e também causados pela disputa política. E, claramente, a Igreja tem uma dimensão grande de juízo. A Igreja é um juiz moral, que algumas vezes tem que chamar a atenção e mesmo tem que condenar. Mas é importante que, neste caso, por isso mesmo, é importante que a Igreja saiba e continue sendo este juiz imparcial. Para ser imparcial tem que ser neutro. Para que haja pelo menos uma voz. Eu não conheço uma voz melhor do que a da Igreja para acalmar, para chamar a atenção e para orientar as pessoas para pensar no dia seguinte às eleições, que a vida continua. Portanto, o meu apelo é que a Igreja considere isso como a sua grande missão agora. Eu discordaria um bocadinho com o Domingos. É só para ver o tempo. Muito rápido. Domingos, olha, observadores, outros podem ser. Outras funções, outros podem ser. Mas há uma função que a Igreja tem, que só ela pode fazer, que é se constituir nesse espaço de mediação e intermediação. E eu penso que, sem descurar naturalmente outras funções, devia se concentrar nesta que só a ela cabe. Para que ela seja o travão, caso, por força do calor da disputa, as coisas tenham tendência a enderrapar. Este seria o meu conselho. Que haja então este papel e, sobretudo, que este certamente não será a última vez, já ainda aqui o que chamar também as mais variadas organizações religiosas para também falarem de viva voz tudo aquilo que se tem passado. Nós temos aqui muitas, mas muito obrigado, Celso Malavalonec, Domingos das Neves e Mayenga David. Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa presença e também, portanto, pode sempre acompanhar-nos com os mais variados temas durante as semanas. Próxima quarta-feira vamos regressar. Um grande abraço.